o PowerPoint que eu queria compartilhar. Bom, eu vou ter que compartilhar, então, toda a tela. Que isso, né, mano? A tela inteira. Né? Fazer o quê? E aí vocês vão ver o que eu vou ver, o ruim, o que eu não vou poder ver vocês. Ou se eu vou, eu não vou saber muito bem como. Então, vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Eu vou supor que sim. Vamos lá. Vamos para a apresentação da outra vez. Da outra vez também apareceu. Ah, tá aqui. Tá bom. Ok, pessoal. Vamos lá, então. A gente vai falar sobre as bactérias e agora, nesse momento, vamos falar sobre a importância ecológica e econômica das bactérias e como são seres muito, muito, muito importantes, pessoal. A gente vai apenas pincelar, tá? Então, se você não lembra, não sabe e não entende o que é uma bactéria, vá lá na apostila que eu mandei pelo WhatsApp e que está no Classroom, ou vá no vídeo que eu passei para vocês hoje pela manhã no YouTube. Lá tem a introdução, tem o básico, né? Mas basicamente, quando eu falo bactéria, eu não estou querendo dizer só bactéria, tá, pessoal? Eu estou falando de tudo quanto é organismo procarionte. Células, organismos compostos por células que não têm núcleo organizado e não tem o que a gente chama de organelas membranosas. É uma célulazinha, uma bolhazinha, deixa eu ver se eu ajudo aqui. Tá bom, tem eucariontes aqui no meio, tá? Mas aqui já dá para ver bem. Então, é uma bolhazinha, isso aqui, ó, organismos procariontes, com certeza, esse cara aqui também. Então, não dá para ver porque é microscopia eletrônica de varredura, mas basicamente você tem uma membrana e uma parede celular, é uma célula, o organismo é só a célula dele, é unicelular, né? E aqui dentro o citoplasma, com tudo que o organismo precisa para viver, tá? O DNA dele está ali no meio, as enzimas que ele precisa, o ribossomo dele está ali no meio, e é só. Não tem compartimentos. Não tem compartimentos. É como se fosse um galpãozão a célula. Ao contrário de células eucariontes, que a célula tem compartimentos. A célula é como fosse um galpão, só que com divisórias. Cada coisa acontece no seu lugar. Né? A produção de energia num lugar, o DNA fica em outro lugar. Então, o procarionte são os organismos mais simples que tem. Eu vou sair um pouco da apresentação, porque alguém pediu para entrar na apresentação, na aula. Ok. Vou voltar para a apresentação, tá, pessoal? Você está apresentando para todos, ainda bem. Qualquer problema, meus queridos, gritem por socorro aí, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Mas alguém quer entrar? Tipo de problema que eu não teria se eu tivesse conseguido compartilhar só a janela. Tá. Então, esses são os organismos procariontes, tá, pessoal? São unicelulares e são compostos por essa célula, esse tipo de célula procarionte, tá? Eles são, como eu falei, os mais simples que tem, tirando os vírus, né, que a gente discute se é vivo ou não, né, mas de ser vivo são os mais simples que tem, né, e alguns dos mais o que abundantes. Tem bactéria em todo lugar, praticamente no nosso planeta, tá? Então, na minha pele e na sua pele, tem bactéria. Ah, mas eu acabei de tomar banho. Tudo bem, não se preocupa. Tem bactéria. Ah, mas eu usei o sabonete que mata 99% dos germes. Tem bactéria ainda. Vai por mim. Debaixo da sua unha, na sua boca, né? E em todo o sistema digestório tem muita bactéria.
Quanto mais longe da boca você vai indo, mais bactéria tem. No estômago tem bactéria que consegue viver lá, mesmo naquele pH superácido, né? No intestino tem bactéria. E a maioria dessas bactérias, pessoal, elas não fazem mal. Elas não fazem bem, e a maioria não faz bem nem mal, ela simplesmente está lá. Algumas até ajudam a gente, vocês vão ver nos vídeos que vocês vão assistir, e no que eu vou falar agora, daqui a pouco, óbvio. E lógico, você tem algumas que acabam ficando famosas, que são as que atrapalham, né? Mas é diferente, por exemplo, dos vírus. Todo vírus faz mal? Todo vírus faz mal para alguém. Todo vírus é um parasita e todo parasita tem um hospedeiro. Ele prejudica o hospedeiro. Nem toda bactéria é parasita. Tem bactéria parasita, né? Claro que tem. E a gente conhece várias doenças, algumas bem graves, que são causadas por bactérias, né? Só para eu citar algumas, eu sempre lembro um monte, aí na hora de falar eu lembro três, né? Quatro. Tétano é causado por bactéria. Leptospirose, a famosa doença do xixi do rato, né? É uma infecção bacteriana. Infecções alimentares em geral, tá? Quando você comeu alguma coisa, aquele salgado ali que tá na padaria já há umas 3 ou 4 semanas ali e tu bota para dentro e depois você passa mal, provavelmente é uma infecção bacteriana, tá? Aí podem ser várias bactérias diferentes. Que mais? Cólera é causada por bactéria. Formas de meningite, infecções também. Eu, por exemplo, sofro de sinusite, é uma infecção bacteriana. A bactéria começa a crescer dentro aqui do meu nariz, né? Aí fica aquele catarro amarelo com pus, dor de cabeça, tem uma bactéria crescendo ali que não devia estar crescendo ali. Tudo bem, pessoal? Então, sim, tem bactérias que causam doenças, mas a maioria não causa, a maioria faz outras coisas. E a gente vai falar um pouquinho da importância dessas outras coisas que a bactéria faz, tá? Eu pedi para vocês, se tiver alguma coisa errada, gritarem por socorro, né? E lógico, se tiver alguma pergunta, eu vou abrir um espaço no final, mas também gritem por socorro também, tá? Eu vou sair novamente da apresentação, ver se está tudo bem. Aparentemente está tudo bem. Vamos continuar. Vou voltar para a apresentação. Você está apresentando para todos, legal. Beleza. Então, só para mostrar para vocês, quase tudo aí é bactéria, tá? Tem algumas coisas que não são. Todos esses são micro-organismos importantes para o ser humano. Esse aqui eu tenho certeza que não é bactéria. Isso aqui são leveduras, é um fungo, tá, pessoal? Esse aqui que eu estou circulando agora. Dos demais, provavelmente tudo ou quase tudo é bactéria. É bem capaz de ter um fungo aí no meio, com algum outro micro-organismo aí no meio. Mas isso aqui é bactéria, 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 tá? Então são micro-organismos que têm importância econômica ou ecológica. E é disso que a gente vai falar, tá? Então aí uma listinha das coisas que as bactérias fazem de bom para a gente, que a gente vai falar, né? São organismos decompositores, fazem fermentação, a gente já vai falar disso. Participam do ciclo do nitrogênio, a gente vai falar disso mais aprofundadamente um outro dia. Se der, eu falo hoje, tá? Mas eu acho que eu gostaria de falar mais aprofundadamente um outro dia. Microbiota, o microbioma, né? Então, você tem bactérias que vivem em cima e dentro de você, essas bactérias compõem o seu microbioma, o microbiota. E aplicações de biotecnologia, que eu também, mais para frente, queria falar mais detalhadamente para vocês, mas vamos falar hoje alguma coisa já, tá? Isso aí é por cima, tá, pessoal? Se a gente for procurar, se eu fosse fazer uma pesquisa na internet, com certeza eu acharia outras aplicações, outras coisas que se faz com bactéria e que as bactérias fazem. Tem biorremediação, por exemplo, só para citar um exemplo, tá? Então, algumas bactérias são usadas ali para se livrar de poluentes que estão contaminando uma região. Existe bactéria, pessoal, existe bactéria até que decompõe petróleo. Então, uma das técnicas que o pessoal está pensando em utilizar, ainda não é utilizada, para
quando tem vazamento de petróleo no mar, aquilo é um óleo que fica ali e mata tudo que está ali, tudo que é peixe, tudo que é vida marinha. Então eles jogam a bactéria vai degradando aquele petróleo, né? Então tem uma aplicação para isso. Ainda não é viável, mas é uma possibilidade. Então esses organismos eles fazem muito mais coisas do que só isso. Isso aqui é o mais importante, tá? E por que eles fazem tudo isso, pessoal? De novo, assistam a minha outra aula que vocês vão saber. As bactérias podem ser organismos simples, mas vamos dizer assim, do ponto de vista bioquímico, são os organismos mais diversos que tem. E quando eu digo do ponto de vista bioquímico, são os organismos que conseguem produzir e fazer o maior número de reações metabólicas e de formas de vida, de formas diferentes de metabolismo que se conhece. Se você pensar numa forma do organismo viver, vamos dizer assim, né, com certeza tem uma bactéria que faz aquilo. Né? Nós somos seres que respiramos, nós somos seres aeróbios. A gente respira oxigênio e a gente precisa de oxigênio para viver. Obviamente, tem um monte de bactéria que faz a mesma coisa. Usa oxigênio e precisa do oxigênio para viver. As plantas são organismos fotossintetizantes. Precisam da luz do sol e de gás carbônico para viver e produzem oxigênio. Também tem bactéria que faz isso. Né? Tem outras formas de metabolismo, quimiossíntese, respiração anaeróbia sem oxigênio, fermentação. Tem bactéria que faz tudo isso daí. Alguma bactéria em algum lugar faz esse ciclo de vida. Então, apesar de serem, a gente pode pensar, né, tudo igual, a gente volta lá, ó, parece uns pontinhos, é tudo igual. Aparentemente é tudo igual, mas elas têm uma grande diversidade de formas de vida e de formas de metabolismo. Tá? Então, com isso ajuda as bactérias a ficarem vivas, são os seres mais abundantes no planeta, tem bactéria em qualquer lugar, e pode ocasionalmente ajudar a gente também. Legal, pessoal? Tudo bem até aqui? Eu acho que se vocês gritarem, eu vou ouvir um plim, então vamos seguir em frente. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Beleza. Então, a primeira função que as bactérias compartilham com os fungos, né, é a de decompositor. E vocês já devem ter ouvido isso em algum momento da vida de vocês, se não, tá aqui, né? O que é um decompositor? Ele pega a matéria orgânica morta, aquela matéria orgânica que não está viva, geralmente a gente pensa em um animal ou uma planta morta, né? Mas não necessariamente, né? Pode ser cocô, né? Pode ser comida que está lá no chão, caiu no chão, você não vai comer aquilo. Restos realmente de animais, ou restos de planta, folha de planta que cai no chão, né? Folha seca, fruto que cai no chão, tudo isso conta como se fosse matéria orgânica morta. Se ninguém for lá comer, se ninguém for lá se aproveitar daquilo, os decompositores é que vão se aproveitar daquilo. Eles vão crescer sobre aquela matéria orgânica, se multiplicar ali dentro, ali em cima, e vão consumir, vão decompor a matéria orgânica de volta em matéria inorgânica. Tá? É uma pergunta que eu vou fazer retórica, tá, pessoal? Vocês entendem isso? Tá? Devem entender. A gente é basicamente feito de matéria orgânica e um montão de água, que não é orgânica, mas sim, basicamente proteína, açúcar, e são moléculas muito grandes e complexas. Os seres vivos, se eles quebram essa matéria orgânica, eles conseguem se aproveitar disso e produzir alimento para si. É isso que a gente faz quando a gente come arroz, feijão, né? A gente vai decompor e reutilizar essa matéria orgânica. E uma parte dela vai virar gás carbônico e água pela respiração, que está aí, né? Então, os decompositores fazem a mesma coisa com aquela comida, aquela matéria orgânica que ninguém quer comer. Um animal morto, uma planta morta, um fruto que caiu no chão, cocô, né? Basicamente, eles vão decompor de volta à matéria inorgânica, tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque isso
permite, aqui está escrito nitrogênio, né? Permite que o nitrogênio e outros nutrientes voltem para o ambiente, né? Então, toda a matéria orgânica que compõe a matéria orgânica morta, ela é decomposta em gás carbônico, sais de nitrogênio, e isso volta para o ambiente. Os sais voltam para o solo, o gás carbônico volta para a atmosfera, a água volta para o ambiente, tudo isso para ser reutilizado de novo, né, entre outras, pelos produtores, entre outras coisas. Tá? Então, os nutrientes voltam para o solo e as plantinhas usam esse nutriente para crescer de novo. Os animais comem as plantinhas e quando os animais morrem, os fungos decompõem tudo de volta para o ambiente. Se não tivesse decompositor, não voltaria para o ambiente. Né? Os organismos, as coisas mortas ficariam ali, não iriam se decompor, e os sais minerais, os nutrientes inorgânicos não iam voltar para o ambiente. Tá? Então, parte importante desse processo de decomposição é realizada justamente por bactérias. A gente vai falar de novo de decomposição quando a gente falar de fungos, que também são importantes decompositores, né, do mesmo jeito que as bactérias, mas as bactérias ajudam e participam desse processo. Por quê? Entre outras coisas, porque elas conseguem digerir quase tudo que existe. Elas têm essa capacidade bioquímica. Não todas as bactérias, mas tem bactéria que digere coisas que a gente não consegue, né? Celulose, por exemplo, tem fungos e tem bactérias que são capazes de digerir a celulose do tronco das árvores, da parede celular das plantas, da célula vegetal, uma coisa que a gente não consegue. Então, quando você come ali uma folha com muita fibra, geralmente essa fibra ela sai ali do mesmo jeito que ela entrou. Você não consegue digerir aquilo, você não consegue aproveitar aquilo. A bactéria consegue, né? Então, é por isso que elas são decompositores e também porque elas não são, em geral, né, muito... elas não escolhem muito aí o que elas vão comer, né? A maioria dos organismos é mais, como é que fala? Réguas. Mais exigente, tá? Não era essa palavra que eu queria. É mais exigente que a bactéria. As bactérias, em geral, não são tão exigentes. Elas comem a matéria orgânica que está lá. Então, bom para elas. Legal, pessoal? Então, primeira importância essencial das bactérias é que elas são decompositoras. Outra coisa, e aí a gente entra na importância econômica desses organismos, tem a ver com um processo que algumas bactérias fazem, que é esse processo que está aí. Mais uma pergunta retórica, tá, pessoal? Que processo é esse que está aí? Isso mesmo, muito bem. É o processo de fermentação, tá? O que é a fermentação? Fermentação é um processo de produção de energia. Não tá, tá sim, tá sim, tá sim. É um processo que vai produzir, ó. Bom, tá, dá para ver. Vai produzir moléculas de ATP. São moléculas, como é que fala? Que armazenam a energia na célula. São moléculas que são utilizadas, quebradas para energia na célula. Então, é um processo que vai produzir energia na célula e é um processo que faz isso, produz energia, sem usar oxigênio. Tá? Então, ele é excelente para bactérias que, por um motivo ou por outro, não conseguem ou não podem ou não têm disponibilidade de oxigênio. Muitas das bactérias que vivem em locais onde não tem oxigênio fazem fermentação. Qual que é a pegada da fermentação? A fermentação produz muito pouca energia de uma vez, né? Muito pouca energia para o alimento que é ingerido. Se a gente fizesse fermentação, se as nossas células fizessem fermentação, elas não conseguiriam manter o metabolismo intenso que é necessário para manter a gente vivo. A gente precisa de oxigênio para viver. Mas numa bactéria está muito bom, obrigado. Então, muitas bactérias são capazes de fazer o ATP delas, fazer a energia delas a partir da quebra da glicose. Tá aqui a glicose,
né? É um processo que não utiliza oxigênio, e no final, você pode ter, nesse caso, você tem ácido lático. Pode ter outras coisas no final. Ácido acético. Conhecem o ácido acético? É o vinagre, tá, pessoal? Vinagre é uma solução de ácido acético. E, em alguns casos, o etanol, o álcool. Mas bactérias, em geral, é ácido lático e ácido acético. E esse aqui é o ácido lático. Essa fórmula, dá para ver, pessoal? C3H alguma coisa, O, para mim tá pequeno. O6. O6. C3H5O6, eu acho, tá, pessoal? Também não é importante isso para nós agora. É o ácido lático, tem esse nome porque está presente no leite, né? Então, muitas bactérias realizam esse processo de fermentação. Isso, bom, apagar tudo aí a poluição. E elas quebram açúcares para depois fabricar ácido lático. Tá? E nisso elas sobrevivem, elas produzem energia para si. Né? E a gente usa esse processo de fermentação para várias coisas na nossa vida. A primeira delas, não sei se vocês conhecem, deve conhecer, já ter visto, é o Yakult, né? Que é um líquido fermentado, né? É um suquinho, sei lá o que é isso, bicho. É um suquinho gostoso, é mó bom de tomar isso aí, né? E, não sei se dá para vocês lerem, ele mantém a flora intestinal e ele contém lactobacilos vivos. Tá até escrito aqui, L. casei shirota. É o nome da bactéria que tem nesse líquido. Então, quando você bebe Yakult, você está bebendo bactéria, entre outras coisas. E o Yakult ele é feito através da fermentação. Provavelmente a fermentação do leite, com alguma outra coisa ali no meio, tá? É a partir da fermentação. E o azedinho que você sente quando você bebe Yakult é o azedinho do ácido lático, tá? Não é só para fazer Yakult que serve a fermentação das bactérias, tá, pessoal? Todos esses processos aí que vocês estão vendo são feitos a partir de fermentação, tá? Antes de continuar, eu vou parar um pouquinho, ver se vocês estão vivos aí, se eu não estou falando sozinho no meu quarto. Manter anotações antes de descartar. Tudo bem, pessoal? Só responda rapidinho, aí eu volto. Até agora, tudo bem? Legal, legal. Tá, então eu vou continuar rapidamente. Aqui diz que eu ainda estou apresentando, tá? Se parar, se sair, vocês começarem a ver só minha cara, aí vocês falam alguma coisa. Beleza. Você está apresentando para todos. Legal. Bom, então, as bactérias são responsáveis por todas essas. Não, todas não. Por muitas dessas formas de fermentação. E a partir da fermentação, a gente produz todas essas coisas. Tá em inglês, mas felizmente tem o desenho aí para gente entender. Então, alguns tipos de queijo, aqui está o queijo suíço, eu nem sabia que o queijo suíço levava bactéria, mas tem outros tipos de queijo cuja a substância, o gosto do queijo mesmo, às vezes o aroma, o cheiro do queijo, depende de produtos da fermentação. Fermentação de quem? De bactérias. Dessa bactéria aqui, não tem que saber o nome, obviamente, né? Propionibacterium. Tem alguém tentando entrar, espera só um minuto, pessoal. Ele vai perguntar se eu quero descartar. Permitir. Será que tem mais alguém? Tá bom. Tá? Então, formas de queijo, entre elas o queijo suíço, são produzidas graças à fermentação de bactéria, que vai produzir esse ácido propiônico. Aí está em inglês, mas está escrito aí ácido propiônico, tá? Propionibacterium é o nome do cara, né? Ácido lático. Também várias bactérias produzem na fermentação ácido lático, e isso é usado para fazer iogurte,
alguns tipos de queijo e molho de soja. Molho de soja é o shoyu, tá, pessoal? Aquele molho de cor preta, né? Até parece um pouco Coca-Cola, e é bem salgado. Usa-se na... Ah, lógico, comida japonesa. Vocês devem ter contato. Então, esse molho de soja, ele também é fermentado. Uma parte da produção desse molho, o pessoal fermenta a soja. Eles deixam a soja lá, a bactéria vai, degrada os açúcares da soja, forma ácido lático, e isso é utilizado em parte do processo para fazer o shoyu, o molho de soja, tá? Aí, lógico, eu falei, a maioria desses caras aqui são bactérias, mas nem todos, tá, pessoal? Tem outros micro-organismos que também são fermentadores, em particular os fungos. Então, da fermentação aí que produz o ácido lático, né? Você tem o lactobacilo, né? O bacilo, a bactéria do leite, né? Essa é a bactéria que faz o iogurte. Essa é a bactéria que cresce no leite, que azeda o leite, né? Quando o leite azeda, quando o leite estraga, é porque a bactéria fez fermentação, pegou os açúcares do leite, transformou em ácido lático, foi aquela coisa fedida e azeda, né? Streptococcus é uma bactéria que também faz essa fermentação. E aqui tem o aspergillus, que não é bactéria, então a gente não vai falar dele hoje. É um fungo, tá, pessoal? Ele também faz essa fermentação, mas a gente fala dele outro dia. Né? É um fungo que faz a chamada fermentação alcoólica, tá? Então, tudo que é bebida alcoólica fermentada é feita com fermentação também, mas é fungo, também não vamos falar disso hoje. Vamos pular, tá? Não são bactérias aí, são fungos, são leveduras. Tá? Bom, algumas formas de acetona, não são todas, tá, pessoal? Não são todas. Algumas formas de acetona também são formadas a partir da fermentação, de bactérias, o Clostridium, em algum passo. E vinagre, o ácido acético, também é feito a partir da fermentação. A fermentação, às vezes, do próprio álcool, né, do próprio vinho, ele fermenta, o vinho já é fermentado, ele fermenta mais e se torna ácido acético. Tudo isso quem fazem são as bactérias, menos onde está escrito aí que não são, tá? Aí são fungos. Mas todos os outros são bactérias. Então, produção de queijo, iogurte, né? Um monte de coisa, a gente depende desses organismos para fazer essa fermentação. A conservas também, tá, pessoal? Picles também depende do processo de fermentação para a produção de ácido acético, né? Hoje, isso pode não parecer tão importante. Ainda é, tá? É importante. Mas num passado, onde você não tinha geladeira para preservar os alimentos, o processo de fermentação era muito importante para aumentar o tempo que o alimento ficava viável. Tu pegava ali o alimento, o repolho, sei lá, fazia conserva, fazia picles daquilo, né, o tal do chucrutes que os alemães fazem, é aquilo em conserva. A bactéria crescia, formava o ácido acético ali, aquilo continuava comestível e não estragava. Enquanto que você deixasse o repolho ali, ele estragava em 10 dias, 15 dias, sei lá, né? Então, todos esses processos são muito importantes para manter aí a durabilidade dos alimentos, entre outras coisas. Fermentação, bactérias que fazem, e lógico, o ser humano ter aprendido a usar bactéria para fazer essas coisas já é um exemplo de biotecnologia, né? Lógico, o ser humano, quando fazia isso no passado remoto, nem sabia que isso se chamava fermentação, mas fazia, né? Nem sabia que tinha um micro-organismo ali produzindo aquilo. Beleza, pessoal? Bom, rapidinho, aquele 20 segundinhos, só para quebrar o ritmo, né? Tá bom, aparentemente tá tudo certo. Vou voltar. Bom, então, outra importância é isso aí, vocês vão ver bastante no vídeo da atividade 2. E eu exorto vocês, eu peço para vocês que vejam os vídeos da atividade 2. Tem um vídeo só sobre a microbiota humana, os seres, as bactérias, os seres microscópicos
que vivem em cima e dentro da gente, tá? Cara, vocês vão se surpreender se vocês assistirem aquele vídeo, né? Eu até não tenho tempo, não vou dar spoiler, mas as bactérias que vivem dentro, que vivem em cima da gente, elas podem ter uma influência gigante, tá? Em coisas que a gente não faz nem ideia, cara, né? Bactérias intestinais estão relacionadas até, começaram a ser relacionadas agora, a gente nem entende por quê, mas elas começaram a ser relacionadas até com doenças, como Parkinson, né? E outros tipos de doenças relacionadas com o tipo de bactéria que o camarada tem crescendo no intestino dele. É muito louco isso, né? Isso também é surpreendente, mas não deveria ser tão surpreendente, cara, porque, como eu falei, são muitas bactérias crescendo em cima da gente, né? Eu não vou saber agora o número exato, até porque eu já ouvi coisa muito diferente. Mas o que eu ouvi uma vez é que o nosso corpo tem mais ou menos 1 trilhão de células. Então você e eu somos compostos por mais ou menos 1 trilhão de células ali. Se você for pegar e contar cada célula da pele, do intestino, do músculo e tudo assim vai dar 1 trilhão. E tem muito mais do que isso de bactéria vivendo em cima da gente, né? Então, se for contar célula por célula, tem mais célula de bactéria aqui do que célula de Emiliano, célula de ser humano, tá? É muita célula de bactéria, são 10 trilhões eu ouvi. Eu não vou dar certeza nesse número, porque, como eu falei, eu já ouvi pesquisas diferentes falando números bem diferentes. Mas, de qualquer forma, é muita bactéria crescendo na gente, mais célula do que a gente. E é o que eu falei, a maioria delas está ali, algumas acabam fazendo mal, a maioria não faz nem bem nem mal, elas só estão ali, e algumas ajudam a fazer algumas dessas coisas. Eu peguei essa imagem num site que eu não tenho 100% de certeza, então eu vou falar só o que eu tenho 100% de certeza, que está certo, tá? Né? Porque, de novo, tá em inglês, mas eu vou falando para vocês. Então, ó, boca e, cadê? Mouth é boca, tá? Stomach é estômago, e colon é o intestino. É uma parte final do intestino grosso. Final não, final é reto, né? É uma parte do intestino grosso. Isso. Desculpa. Então, pessoal, como eu falei, no intestino todo tem bactéria. Quanto mais longe da boca, mais bactéria tem. E se você for lá mais para perto da saída, né? Tem muita bactéria por ali. E essas bactérias podem fazer mal. Bactéria na boca pode causar cárie, né? Mas elas podem dar aquele auxílio na digestão, principalmente, e aí principalmente no intestino grosso, digerindo carboidratos que o nosso organismo não consegue digerir. Então, algumas bactérias do intestino, elas fazem isso, né? Elas conseguem digerir açúcares que a gente não consegue, né? Um exemplo disso, eu não sei vocês, né? Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço, eu não, né? Mas algumas pessoas que eu conheço, quando comem muito feijão, né? Depois de algumas horas ali, depois de alguns dias, passa a não ser muito agradável ficar muito perto delas, porque ocorre a produção de gases, né? E o negócio é feio, bicho. Por quê? Porque feijão, porque outros alimentos, né? Repolho, batata doce, né, meu? E aí tem vocês fazer um mix desses alimentos ali, né? Enfim. Por quê? Porque esses alimentos, cara, eles têm açúcares que o nosso sistema digestório não consegue digerir. Quem digere são as bactérias que ficam no intestino, né? E essas bactérias digerem, elas acabam produzindo gases, né? Gases com enxofre, gases com alguns componentes orgânicos ali que a gente não está acostumado. E aí esses gases têm que sair, né? Não pode se acumular e sai. E como são gases, como eu falei, com componentes orgânicos meio estranhos, muitas vezes com enxofre, tem aquele odor bem característico, né? Aquele odor de morte e destruição, tá? É por causa das bactérias, né? Então, elas ajudam, atrapalham, né? Digerindo coisas que a gente não consegue digerir.
No estômago, um pouquinho mais em cima também tem bactéria, né? Também essas bactérias que ficam lá podem fazer mal se multiplicarem, mas geralmente elas não fazem bem nem mal. Na pele, né? As bactérias da pele, elas ajudam a fortificar o sistema imune, o contato, desde criancinha, principalmente em bebês, né? Lógico, o bebê ele tem que ter, ele não tem o sistema imune totalmente forte ainda, então você tem que tomar uma série de cuidados. Mas, por outro lado, o contato com a pele da mãe, até o leite materno, ajudam a fortificar o sistema imune dele, tá? E, lógico, são as bactérias da nossa pele que produzem outros aromas também pouco agradáveis aí, né? Aquela coisa, né? Enfim, você esquece de passar o desodorante de manhã, né? É muito calor por aí, você vai sentir o cheirinho das bactérias da sua pele. Isso também não é agradável, mas é uma coisa que acontece, tá? Então, assistam lá o vídeo para muito mais informações do que isso sobre as bactérias que vivem em cima e dentro de vocês, tá? Ah, eu só vou falar mais uma coisa em relação aos órgãos sexuais. Micro-organismos aí não são só bactérias, tá? São outros micro-organismos que ajudam a manter o pH e o equilíbrio interno, principalmente do órgão sexual feminino, tá? Você tem uma microbiota ali muito específica que mantém o equilíbrio ali, e por isso não é bom, enfim, ficar usando, às vezes não é nem bom usar muito sabonete daqueles, mata 100% dos germes, e às vezes coisas que se passa, né, produtos que para higiene íntima que se passa que não são bons para esses micro-organismos que vivem lá naturalmente, tá? Então é isso. Ah, tem mais uma coisa que eu não falei, que está bem aqui em português, né? Vitamina K, pessoal. Além da vitamina K que vocês podem consumir, se vocês comerem couve, se vocês comerem espinafre, vocês vão estar comendo um montão de vitamina K. Os micro-organismos do intestino de vocês também produzem essa vitamina aí e vocês se aproveitam deles, tá? Vocês absorvem essa vitamina aí. Então, isso é bom. Tá? Algumas das coisas que as bactérias que vivem em cima e dentro de vocês fazem. Então, isso é uma importância. Se elas não existissem, a gente não conseguiria manter muitas dessas coisas, não conseguiria digerir um monte de coisa direito e não conseguiria manter nosso sistema imune não seria tão fortalecido. Legal. Próxima e penúltima coisa, deixa eu ver que horas são, pessoal. Como é que vocês estão aí? Todo mundo vivo? Tá bom, já estamos chegando próximo aí ao encerramento. Beleza. As aplicações, pessoal, algumas das mais novas que a gente tem usado bactéria, são aplicações em biotecnologia. Na verdade, isso não está correto, né? Porque tudo que eu falei agora, muito do que eu falei agora é biotecnologia. O camarada usar bactéria para fazer iogurte é biotecnologia. Mesmo que o cara não sabe que é a bactéria que está fazendo aquilo lá. Ele está fazendo uma coisa com a ajuda de um ser vivo, né? Ele está produzindo algo, né? Usando uma tecnologia, usando um conhecimento aplicado com o ser vivo. Isso é biotecnologia. Mas quando eu falo biotecnologia aqui, e eu vou até mudar essa apresentação depois, eu falo biotecnologia com relação a técnicas de manipulação genética, técnicas de biologia molecular, tá, pessoal? DNA, essas coisas. Que a gente vai falar mais disso, se Deus quiser, mais para frente. Basicamente, quem já começou a ver sobre bactéria, quem já começou a ver meu vídeo, sabe que além do DNA normal da bactéria, ela tem um DNAzinho menor chamado plasmídio. É uma bolinha de DNA bem pequena, né? E como todo DNA pode conter informação genética. Seria uma aula inteira só para eu explicar isso para vocês. Mas basicamente é possível hoje, e não é nem tão difícil assim, fazer um plasmídio. Fazer um pedacinho de DNA e botar, que é o que está mostrado aí, botar esse pedacinho de DNA dentro de uma bactéria. Tá? Como se faz? É complicado. Teria que ser uma aula só para isso, uma aula que não seria curta. Como se bota dentro da bactéria? É por transformação, tá?
Isso aí vocês vão ver na apostila e no meu vídeo. É um pouquinho mais complicado que isso, mas é por transformação. Então, pessoal, imaginem só, você pode pegar o gene que você quiser, botar numa bactéria, e a bactéria ela vai expressar esse gene, ou seja, ela vai seguir a instrução do gene e produzir a proteína que o gene está indicando para ela produzir. Um exemplo, vou dar dois, na verdade, bem parecidos. Imagina que você pega um gene humano. Gene, por exemplo, para insulina humana. Insulina, não sei se vocês sabem, a gente vai falar disso também, é um hormônio e ela é uma proteína, tá? É uma proteína que o nosso pâncreas produz para mandar um sinal para o corpo, basicamente o sinal que é a hora de absorver açúcar, de tirar açúcar do sangue, né? Então, se você tomar aí como eu estou aqui na Ilha de São Luís, se eu tomar uma garrafa de 2 litros de Guaraná Jesus, né? Provavelmente meu pâncreas vai ter que produzir toneladas de insulina, porque eu vou ter toneladas de açúcar no meu sangue que vão ter que sair dali o mais breve possível. Aí a pâncreas produz essa insulina. Tem gente, pessoas que são diabéticas, que não produzem insulina. Então imaginem só, a insulina é uma proteína, você tem no ser humano, todo mundo, mesmo algumas pessoas são diabéticas, tem o gene ali, o pedaço de DNA, a instrução no DNA para produzir a insulina. Se você pegar esse pedaço de DNA, botar num plasmídio, botar numa bactéria, adivinha só, a bactéria vai produzir a insulina e a insulina humana. É ela que vai produzir a insulina. Então você pode pegar essa bactéria, pedir fazer ela produzir insulina e purificar essa insulina, botar num frasquinho e vender para quem precisa tomar insulina, para quem é diabético, para quem tem diabetes, principalmente diabetes do tipo 1. Tipo 2 também toma insulina ocasionalmente, tá? Então, biotecnologia, a gente pode usar a bactéria para fazer as proteínas que a gente quer, né? Não, tem alguém que entrou? Não as proteínas que a bactéria quer. Então, insulina, eu já falo, peraí, pessoal. Hormônio do crescimento. Também tem pessoas que fabricam pouco hormônio do crescimento. Também é um hormônio, e esse é muito mais fácil, né? O hormônio que faz a gente crescer, né? Tem pessoas que produzem pouco desse hormônio, elas acabam tendo ali um déficit de altura mesmo, sendo baixinhas, né? E às vezes isso causa até outras complicações. Aí o médico também receita, a pessoa toma hormônio do crescimento, ela cresce um pouquinho mais, compensa essa deficiência que ela tem. Uma deficiência que pode ser genética, enfim, né? Então, hoje em dia, essas substâncias são produzidas com bactérias em laboratório, graças a essas técnicas de biologia molecular. Então, quando a gente tem um organismo vivo, tipo uma bactéria, pode ser outro, né? Mas tipo uma bactéria, que tem um pedaço de DNA que foi tirado de outro ser vivo, nesse caso humano, o nome desse organismo é organismo transgênico. Muito se fala, né? Oh, os transgênicos, meu Deus, tal, né? E aí a gente pensa em carne transgênica, planta transgênica, tem gente que pensa em monstro mutante. Não, pessoal, né? Até tem carne e planta transgênica, né? Até tem animal e planta transgênica. Mutante não tem, tá? Monstro mutante ainda não. Mas também tem bactéria transgênica. E a bactéria ninguém se incomoda muito, né? Muito pelo contrário, é muito que bom que tem essas bactérias transgênicas, podem auxiliar nessa produção de substâncias aí, né? A, como a insulina, como o hormônio do crescimento, e produção de outras substâncias também, tá, pessoal? Fármacos, outras coisas que podem ser usadas. Por quê? Porque a gente consegue pegar o plasmídio, o pedacinho de DNA da bactéria, o pedacinho de DNA e colocar ele dentro de uma bactéria. Legal, pessoal? Tudo bem? Essa historinha é a mesma, tá? Só que com uma outra substância que é a TPA. TPA é um fator de aquela coisa de coagulação. Obrigado. É um fator de coagulação, ela influencia na coagulação.
Também tem algumas pessoas que precisam tomar essa substância e quando elas tomam hoje essa substância é produzida por bactérias, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes, senão é mais uma aula. Ok, pessoal? Então, isso aí é um ramo que está crescendo, né? Usar essas técnicas de biologia molecular com esses micro-organismos. A Escherichia coli, é a bactéria mais comum de você ver de fazerem esses experimentos. Ela é super fácil de se cultivar, super fácil de crescer, e é uma bactéria também que tem no nosso corpo, né? Tem no nosso intestino aí, tá? São os tais coliformes fecais. Coliforme fecal é essa bactériazinha aí. Então, quando fala que uma água tem coliformes fecais, é porque essa água tem a bactéria E. coli. Onde é que tem E. coli? No nosso intestino. Então, se a água tem E. coli, é porque essa E. coli saiu do intestino de alguém e foi parar na água, se é que você me entende, né? Então, quando tem coliformes fecais na água, não costuma ser uma coisa boa. Beleza, pessoal. A última coisa que a gente vai falar hoje, e eu vou falar bem brevemente, bem rapidamente. Rapaz, será que eu falo disso hoje, cara? Vou falar rapidamente, tá? O ciclo do nitrogênio. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou falar do ciclo do nitrogênio hoje. Ok, pessoal? Então, o ciclo do nitrogênio é o que se chama ciclo biogeoquímico, a gente vai ver outros ao longo do curso, né? É o ciclo de uma substância, um elemento, nesse caso o nitrogênio, ao longo do ambiente e pelos seres vivos. Tá, pessoal? Então, basicamente, todos os seres vivos, eu, você, esse ratinho aqui, a gente precisa de nitrogênio para viver, tá? Os aminoácidos das nossas proteínas, os nucleotídeos do nosso DNA têm nitrogênio. A gente precisa tirar esse nitrogênio de algum lugar. Da onde a gente tira? Das coisas que a gente come. Então, o ratinho come a planta, ele tira os aminoácidos que ele precisa da planta, ele tira os nucleotídeos que ele precisa da planta, sem problemas. Vem o gato e come o ratinho e pega as proteínas do ratinho, sem problema para ele também. E a planta? Aí é problema. De onde é que a planta tira o nitrogênio? Bom, ela tira o nitrogênio do solo, do chão. As plantas absorvem nitrato, que é esse composto aqui, NO3-. Sai de nitrato, a planta consegue absorver pela raiz, e aí a planta consegue, com esse nitrogênio que ela absorve, fazer as coisas que ela precisa fazer para ela. Tá bom, pessoal? Bom, é aí que acaba, pessoal, o papel dos organismos, vamos dizer assim, superiores, plantas e animais no ciclo do nitrogênio. O resto da história é só bactéria, é só micro-organismo. Então, tudo bem, a planta absorve o nitrato, o bichinho come o aminoácido que a planta fabrica, e aí entra na cadeia alimentar, sem problemas. E aí você se pergunta, de onde vem esse nitrato? De onde vem o nitrato do solo? Ora, é muito simples. Quando o bichinho morre, o nitrogênio do bichinho, né? Ou quando o bichinho faz xixi, por exemplo, o nitrogênio do bichinho volta para o solo. Ele é decomposto pelos decompositores e aí o nitrogênio volta para o solo. É ou não é? É mais ou menos. O nitrogênio volta para o solo quando os decompositores atuam sobre os organismos, mas ele volta para o solo na forma de amônia. E a amônia não só não é nitrato, né? Então, se tem uma coisa que vocês têm que aprender na aula de hoje é que amônia não é nitrato, tá, pessoal? Né? Amônia pode ser tóxico em excesso para muitos organismos. A amônia não é legal para a maioria dos organismos, tá? Então, essa amônia tem que ser transformada nesse nitrato. Isso acontece? Acontece sim. Quem faz isso? Bactéria, tá? Você tem bactérias, essas não vou falar em detalhes hoje, tá, pessoal? Mas são as chamadas bactérias nitrificantes, né? Que transformam a amônia primeiro em nitrito, esse G aí que aparece, né, meu? Tudo bem, tudo bem. Primeiro em nitrito, NO2-, ensaio de nitrito, e depois em nitrato.
tá? Essas bactérias, em geral, são chamadas bactérias nitrificantes, tá? E elas fazem esse processo de nitrificação, né? Ou nitratação, uma parte é nitrificação. A gente vai ver isso em detalhes, tá, pessoal? Não se preocupem, não. Que transforma a amônia em nitrato. A amônia que ninguém, ou quase ninguém, vamos lá, consegue utilizar, no nitrato que as plantas podem de volta absorver. Por que as bactérias fazem isso? Porque elas são legais? Não, elas fazem isso porque faz parte do metabolismo delas. São bactérias que a gente chama de quimiotróficas, autotróficas, não deixam de ser, que fazem reações químicas com componentes inorgânicos, né? Amônia, nitrito e nitrato são componentes inorgânicos. Elas fazem essas reações e é assim que elas produzem energia para viver. Elas fazem isso para elas mesmas, os restos dos seres vivos se aproveitam disso. Tudo bem? Além disso, pessoal, tem mais uma parte no ciclo do nitrogênio. Vamos apagar essa bagunça. Deixa eu apagar pelo menos. Gente, não está dando para apagar aqui. Tem outra parte na história. Eu não sei se vocês sabem, mas o ar que vocês respiram é 70% nitrogênio. Esse gás que está aí, ó, N2. Tá? 70% do que vocês respiram, pessoal, é N2. E isso aí faz alguma coisa? Não faz nada. É um gás absolutamente inerte e ninguém consegue fazer nada com ele. Tanto que as plantas não usam ele para nada, a gente não usa ele para nada, ele não serve para nada, basicamente, tá? Você tem o quê? Um ser vivo que consegue usar esse nitrogênio para alguma coisa. Esse ser vivo, adivinhem só, bactéria. São as chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas pegam o nitrogênio do solo e transformam em amônia. E aí o ciclo do nitrogênio pode acontecer, né? Então elas enriquecem o solo com nitrogênio. Eu falei para vocês que nenhuma planta consegue absorver amônia e que a amônia faz mal. É uma meia verdade, tá? Tem algumas plantas que elas conseguem sim usar a amônia, absorver a amônia direto do solo, e essas plantas muitas vezes têm bactérias fixadoras crescendo ali junto com a raiz dessas próprias plantas. A bactéria já fixa o nitrogênio ali, já produz a amônia, e a planta já se aproveita dessa amônia. Essas plantas são basicamente as fabáceas, tá, pessoal? São as leguminosas. Feijão, vagem, ervilha, tamarindo, são todos exemplos de leguminosa. Se a plantinha é uma vagem ali, é uma leguminosa. Fim de papo, né? E essas plantas se aproveitam dessas bactérias para botar amônia e para pegar o nitrogênio do solo, tá? Isso é importante na agricultura, porque uma das coisas, um dos fatores limitantes para a plantação agrícola é justamente os nutrientes do solo e justamente o nitrogênio. Então, se o solo que o camarada planta está pobre em nitrogênio, o que ele faz? Ele faz uma coisa chamada rotação de cultura. Ele planta ali uma leguminosa, a leguminosa cresce e aquilo vai enriquecer ali o nitrogênio do solo. E aí depois ele planta outra coisa. Tá? Para terminar, você tem também as bactérias desnitrificantes, que pegam o nitrato do solo, essas aí são, né, e transformam de volta em nitrogênio atmosférico. Essas aí não fazem bem, não fazem mal, elas simplesmente existem, elas estão ali, elas participam do ciclo do nitrogênio, tá, pessoal? Esse é o ciclo do nitrogênio. Como vocês viram, ele é super importante, por quê? Para a agricultura, né, pessoal? Hoje, um dos principais fatores limitantes aí para a agricultura é essa falta de nitrogênio no solo que muitas vezes acontece. E aí um dos jeitos de você sanar isso, um jeito é botar adubo, e o adubo vai ter esse nitrato aí, né? Outro jeito é fazer essa rotação de cultura, é permitir o crescimento dessas bactérias que vão fixar o nitrogênio do solo, vão tirar o nitrogênio da atmosfera e botar ele na forma de sais inorgânicos no solo. Legal? Só para vocês verem a cara de algumas dessas bactérias, não é muito emocionante, bactérias são organismos bem simples, né? E aí a raiz de uma leguminosa com esses rizóbios aí. Isso aqui, ó,
Essas bolinhas são colônias de bactérias que crescem junto da raiz. E aí a raiz se aproveita da amônia que elas produzem e a bactéria consegue de quebra um lugarzinho aconchegante para viver, tá? Ok, pessoal? Então, a gente vai voltar um pouquinho, talvez, no futuro desse ciclo do nitrogênio, só para falar um pouquinho mais de detalhes, as reações, mas eu acho que acabei me alongando até demais. E acredito que seja isso, pessoal. Vamos voltar. Eu vou parar a apresentação, vocês vão ver a minha cara só de novo. Ok, pessoal? Então, essa era a aulinha, como sempre, eu planejei curta, eu fiz poucos slides, como sempre. Voltei, pessoal. Tem alguém ainda aí? Eu caiu minha internet aqui um momento, tá? Mas eu acho que foi bem no momento que eu tinha acabado a apresentação, pessoal. Vocês conseguiram acompanhar? Não sei em que momento caiu. Vocês conseguiram acompanhar até o final da apresentação? Aqueles de vocês que ainda estão vivos aí? Sim, sim, tá bom. Bom, pessoal, como eu falei, era para ser uma aula curta e rapidinha, acabou sendo uma lapada, né? Mas eu acho que foi legal. Da próxima, tentei esse formato novo. Da próxima vez, vou tentar ainda um formato. Vou ver se eu tento ainda outra coisa diferente na nossa próxima aula. Estamos experimentando, acho que até agora está indo tudo muito bem. Ou relativamente bem, né? Na medida do possível. Ok, pessoal? Bom, vai ficar gravado aí. Quem perdeu vai poder assistir depois. Vamos para o momento final. Eu já vou encerrar a gravação. Não, não, vamos para o momento final. Alguém aí tem alguma dúvida, questão, coisa terrível, alguma coisa? Crise existencial? Não. Ok, pessoal. Então, essas foram as aplicações práticas das bactérias, tá? Isso vai ajudar vocês a alguma coisa em realizar as atividades, tá? Realizem as atividades
E eu acho que por hoje é só, porque eu já tomei aí o tempo demais da conexão de vocês. Se fosse por mim, eu ficava. Mas como eu sei que alguns têm problemas, outros estão com a conexão ruim, como a colega aí falou, a Andréia e outros falaram aqui também, por hoje eu acho que tá bom para nós, tá? Estudem, leiam a apostila, qualquer dúvida, entrem em contato. Beleza, pessoal? Vamos encerrar então a nossa reunião, a nossa aula.